Prepare-se para uma jornada emocionante através das páginas da Bíblia, onde encontramos uma história de coragem, fé e determinação que vai além dos séculos. No coração dessa história épica está a batalha entre Davi, um jovem pastor aparentemente insignificante, e Golias, um gigante temível e imponente. Esta não é apenas uma história sobre um confronto físico, mas sobre os desafios que todos enfrentamos em nossas próprias jornadas. Junte-se a nós enquanto exploramos a emocionante história de Davi e Golias e descobrimos os ensinamentos que ela oferece para nossas vidas hoje. A história de Davi e Golias nos mostra que mesmo diante de problemas gigantes enfrentamos na vida a coragem, a fé e a determinação podem nos capacitar a superar qualquer desafio. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, somos apresentados a história de Davi e Golias, um dos relatos mais famosos da Bíblia. A narrativa se passa durante um período de conflito entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus, liderados por seu poderoso guerreiro Golias, desafiou os israelitas para um combate singular que decidirá o destino da batalha. Golias era um gigante de proporções assombrosas, com cerca de 3 metros de altura, vestido com uma armadura de bronze e equipado com uma lança de ferro que pesava mais de 7 quilos. Ele representava uma ameaça intimidadora para os israelitas, que ficaram atônitos diante de sua presença imponente. Enquanto isso, no acampamento de Israel, o jovem Davi, um humilde pastor de ovelhas, foi enviado por seu pai para levar mantimentos para seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ao chegar lá, Davi ouviu os desafios de Golias e ficou chocado com a falta de resposta dos soldados israelitas. Movido por sua fé em Deus e por um senso de dever, Davi ofereceu-se para enfrentar Golias. O rei Saul, inicialmente cético devido à juventude e inexperiência de Davi, acabou concordando, permitindo que ele enfrentasse o gigante filisteu. Contrariando todas as expectativas, Davi recusou as armas e a armadura oferecidas por Saul, confiando apenas em sua funda e pedras lisas que ele havia recolhido de um ribeiro. Com sua confiança em Deus e sua habilidade de pastor, Davi enfrentou Golias. Ao se aproximar de Golias, Davi proclamou sua fé no Senhor dos Exércitos e sua confiança de que Deus o entregaria nas mãos do gigante. Com uma única pedra lançada de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, derrubando-o e matando-o instantaneamente. A vitória de Davi sobre Golias foi um momento decisivo na história de Israel, inspirando coragem e confiança no poder de Deus. Davi tornou-se um herói nacional e, mais tarde, o rei de Israel, enquanto Golias foi derrotado, demonstrando que não há desafio grande demais quando se confia em Deus. A história de Davi e Golias, além de ser um relato histórico, é também uma poderosa lição de fé, coragem e confiança em Deus. Há várias reflexões que podemos fazer a partir deste episódio. Confiança em Deus. A história de Davi e Golias é um testemunho marcante da confiança inabalável de Davi no poder e na proteção de Deus. Diante de um desafio que parecia insuperável, Davi não vacilou em confiar em Deus para ajudá-lo a enfrentar o gigante filisteu. Sua fé resoluta e sua convicção de que Deus estava ao seu lado foram evidentes em suas palavras e ações. Ao recusar a armadura e armas convencionais oferecidas por Saul, Davi demonstrou sua confiança exclusiva no poder divino para a vitória. Ele reconheceu que sua força não vinha de suas próprias habilidades ou recursos, mas do Senhor, que era seu protetor e guia. Essa confiança profunda permitiu que Davi se mantivesse firme diante do desafio, sem temer as ameaças de Golias. Em vez disso, ele enfrentou o gigante com coragem e determinação, confiando que Deus o capacitará para superar qualquer obstáculo. Essa narrativa ressalta que, quando confiamos plenamente em Deus e entregamos nossa vida em suas mãos, Ele nos fortalece e capacita para enfrentar até mesmo os desafios mais difíceis que encontramos em nossa jornada. O poder da humildade. A história de Davi e Golias é um exemplo marcante do poder da humildade. Apesar de sua juventude e inexperiência militar, Davi não permitiu que isso o impedisse de se oferecer para enfrentar o gigante Golias. Sua humildade o levou a reconhecer que sua força não vinha de suas próprias habilidades ou experiência, mas sim de Deus. Em vez de confiar em sua própria destreza ou força física, Davi confiou completamente no poder divino para capacitá-lo a vencer o desafio diante dele. Sua disposição para enfrentar Golias, armado apenas com uma funda e algumas pedras, demonstra uma profunda confiança em Deus e uma humildade genuína em reconhecer sua dependência. Essa história nos lembra que Deus frequentemente escolhe os mais humildes e improváveis para realizar seus propósitos, destacando que não são as qualidades mundanas como idade, experiência ou habilidade que determinam o sucesso aos olhos de Deus, mas sim a disposição de confiar nele e obedecer à sua vontade. A humildade de Davi nos inspira a reconhecer nossas próprias limitações e a confiar no poder de Deus para superá-las, mostrando que,
quando nos colocamos em suas mãos, somos capacitados a realizar grandes feitos para sua glória. O valor da coragem. A história de Davi e Golias ressalta o valor da coragem em face de desafios aparentemente insuperáveis. Davi demonstrou uma coragem notável ao enfrentar o gigante Golias, apesar das zombarias e dúvidas dos outros ao seu redor. Enquanto todos ao seu redor tremiam de medo diante da ameaça imponente de Golias, Davi permaneceu firme em sua determinação. Sua coragem não se manifestou apenas na disposição de enfrentar fisicamente o gigante, mas também na sua confiança inabalável em Deus. Ele não recuou diante do desafio, mas avançou com convicção, confiando que Deus o fortaleceria e o protegeria. Essa história nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Davi enfrentou o gigante com fé e coragem, e essa atitude audaciosa o levou à vitória. Assim como Davi, somos confrontados com desafios em nossa vida, e muitas vezes é necessário coragem para superá-los. A história de Davi e Golias nos inspira a enfrentar nossos próprios gigantes com determinação e confiança, lembrando-nos de que, com coragem e fé em Deus, podemos superar até mesmo os desafios mais intimidadores e alcançar a vitória. Deus usa o improvável para realizar seus propósitos. A história de Davi e Golias é um poderoso lembrete de que Deus muitas vezes escolhe o improvável para realizar seus propósitos. Davi, um simples pastor de ovelhas, não era o que se esperava como o herói capaz de enfrentar o temido gigante Golias. Enquanto os homens experientes e bem treinados recuaram diante do desafio, Davi, aparentemente o menos qualificado para a tarefa, se ofereceu corajosamente. Sua escolha como o campeão de Israel para enfrentar Golias foi uma demonstração clara de como Deus opera de maneiras que transcendem as expectativas humanas. Deus não se limita às habilidades ou qualidades que consideramos necessárias para realizar grandes feitos. Ele vê além do exterior e capacita aqueles que ele escolhe para cumprir sua vontade. A história de Davi nos lembra que não devemos subestimar o que Deus pode fazer através de nós, mesmo que pareçamos inadequados aos olhos do mundo. Deus frequentemente usa o improvável para confundir os sábios e realizar seus propósitos de maneiras surpreendentes. Isso nos incentiva a confiar na soberania e na sabedoria de Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar grandes coisas através de qualquer pessoa que esteja disposta a obedecer e confiar nele, independentemente de sua aparência ou habilidades aparentes. A história de Davi e Golias oferece muitos insights sobre prosperidade e abundância, além dos ensinamentos mencionados anteriormente. Vamos explorar mais a fundo esses princípios e como podem ser aplicados em nossas vidas para alcançar uma vida próspera segundo os ensinamentos de Deus. Um dos aspectos essenciais dessa narrativa é a importância da confiança em Deus. Davi confiou plenamente no poder e na proteção de Deus ao enfrentar Golias, um desafio que parecia insuperável. Sua fé inabalável demonstra que, quando confiamos em Deus e colocamos nossa vida em suas mãos, Ele nos capacita a enfrentar qualquer obstáculo. Essa confiança não se limita apenas a situações de batalha física, mas também se estende às batalhas que enfrentamos em nossas vidas diárias. Ao confiarmos em Deus para nos guiar e nos sustentar, podemos encontrar força para superar desafios financeiros, profissionais, emocionais e espirituais, alcançando assim uma vida de prosperidade verdadeira e duradoura. Outro aspecto importante é o valor da humildade. Davi, apesar de sua juventude e inexperiência militar, não deixou que isso o impedisse de se oferecer para enfrentar Golias. Sua humildade em reconhecer que sua força vinha de Deus, não de suas próprias habilidades, é um exemplo poderoso para nós. Muitas vezes, somos tentados a confiar em nossa própria sabedoria e capacidade para alcançar o sucesso financeiro e material. No entanto, a história de Davi nos lembra que é a humildade diante de Deus que nos capacita a receber suas bênçãos e orientação em nossa jornada para a prosperidade. Além disso, a coragem de Davi é um traço que não pode ser subestimado. Enfrentar Golias representava um desafio monumental, especialmente diante das zombarias e dúvidas dos outros. No entanto, Davi não recuou, mas enfrentou o desafio com determinação e confiança em Deus. Isso nos ensina que, para alcançar a prosperidade, muitas vezes precisamos ser corajosos e enfrentar nossos medos e incertezas. Às vezes, isso significa tomar decisões ousadas, dar passos de fé e sair da zona de conforto. A coragem nos capacita a superar obstáculos e a buscar oportunidades que podem levar ao crescimento e à abundância em nossas vidas. Além dos ensinamentos de confiança, humildade e coragem, a história de Davi e Golias também destaca o poder da obediência e da fidelidade a Deus. Davi foi escolhido e capacitado por Deus porque ele era um homem segundo o coração de Deus, alguém que buscava obedecer aos seus mandamentos e seguir sua vontade. Da mesma forma,
Quando buscamos viver uma vida em conformidade com os princípios divinos, somos abençoados com prosperidade e abundância em todas as áreas de nossas vidas. Isso não significa necessariamente riqueza material, mas sim uma vida plena de propósito, significado e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Além desses ensinamentos, a história de Davi e Golias nos lembra da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo diante das adversidades e dos desafios que enfrentamos. Assim como Davi confiou em Deus para vencer Golias, podemos confiar em Deus para nos guiar e nos fortalecer em nossa jornada para a prosperidade. Quando mantemos nossa fé e confiança nele, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que ele está ao nosso lado, nos capacitando e nos sustentando em todos os momentos. Em resumo, a história de Davi e Golias nos lembra que, quando confiamos em Deus, somos capazes de enfrentar os maiores desafios com coragem e fé. Ele é o nosso protetor, capacitador e guia, e podemos confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Quero agradecer a todos por assistirem e se inspirarem com a história de Davi e Golias. Se você gostou do vídeo e encontrou valor nele, não hesite em compartilhar com seus amigos e familiares. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo e não perder nenhum conteúdo inspirador como esse. Até o próximo vídeo e que possamos sempre enfrentar nossos gigantes com fé e coragem.